pé, por gentileza. Não reverência ao Wesley Uva. Não reverência ao pastor, não reverência à igreja. Mas sim reverência às Sagradas Escrituras, à Santa Palavra do Senhor, amém? Sou Wesley Uva. Filho em ver alguns irmãos, o casal que louvou, nosso presbítero, seu companheiro, nossa irmã Jaqueline, nosso pastor Felipe, que convive várias vezes lá no pastor Sebastião Bruno também. Vim com o meu avô Antônio Bino, que acompanhou nessa noite, com o meu pai José Carlos, o diácono José Carlos, e a minha madrasta, minha mãe Elimar, amém? Agradeço pela companhia dos irmãos. Como de costume, está reverenciando Atos capítulo 2. Como de costume, está reverenciando o culto de hoje, culto de missões. Uma passagem bastante conhecida, bastante citada, mas como costuma se dizer, a palavra do Senhor se renova cada dia, cada momento que nós abrimos ela, amém? Atos capítulo 2, quantos irmãos procuram, creio que alguns já acharam. Como outro costume, quero estar agradecendo a Deus por mais esta misericórdia e a nossa missionária, que agora eu não lembro o nome, nós estamos vendo ela. Lucimar, amém, obrigado. Nossa missionária Lucimar, que é com a sua irmã, né? Bem, eu falei com ela que é bem parecida com a irmã dela, nossa missionária Alexandra. Essa missionária Alexandra. Uma contradição, amém? Amém. Versículo 14, que é a qual tem o subtítulo: O discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 14, que é a qual diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. A igreja no 3, por gentileza? No 3. 1, 2, 3. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Podem tomar o vosso assento glorificando e bendizendo ao nome do Senhor. Aqui, né, costumo sempre estar entrando em introdução para depois a ministração, mas para tentarmos ganhar tempo, sem introdução hoje, diretamente na mensagem, que a qual lemos de Atos, no seu capítulo 2, versículo 14, onde vem nos relatar que a qual o apóstolo Pedro, o discípulo, ele vem pedir atenção ao povo. Ele vem pedir atenção àqueles que a qual logo antes, um pouco anterior, acabaram de ser batizados com o Espírito Santo. Acabaram de ter um movimento, conforme podemos fazer uma comparação, não porque o Wesley Hugo que está ministrando nessa noite, o Wesley Hugo da Assembleia de Deus Missionária, peço perdão, não me apresentei. O Wesley Hugo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missionária, pastor Joaci. Não é porque o Wesley Hugo está ministrando hoje, mas sim é como se estivesse fazendo uma comparação neste culto que a qual foi maravilhoso, o fogo desceu, o fogo caiu, onde sentimos a presença do Espírito Santo do Senhor. Foi como no dia de Pentecostes. E logo em seguida, o apóstolo Pedro pediu atenção na palavra. E agora o Wesley Hugo está pregando a palavra. Teve um movimento, línguas estranhas, profecias, revelações, mas agora é a hora da palavra. Voltando no capítulo 1, deste mesmo Atos, vem nos relatar o primeiro versículo, que a qual vem fazer referência ao Senhor Jesus Cristo, ao dizer aquele que a qual, além de fazer, além de praticar, ele nos ensinou, além dele saber, ele compartilhou aquilo que ele sabia, a sua sabedoria, o seu conhecimento. Jesus Cristo passou à frente, como se diz em outras palavras com o mesmo sentido. Jesus Cristo, tudo que ele nos ensinou, ele praticou. E vice-versa, tudo que ele praticou, ele nos ensinou. Que a qual Jesus Cristo teve o dom para curar, ele tinha autoridade para curar, mas ele não teve essa autoridade sozinho. Concedeu a mim
E a você é autoridade para a cura acontecer também. Jesus Cristo ressuscitou mortos, mas Ele não ressuscitou, não praticou este dom, esta autoridade sozinho. Ele compartilhou esta unção, esta autoridade para mim, para você também, para ressuscitar os mortos. Jesus Cristo expulsou castas de demônios, mas além de Ele expulsar castas de demônios, Ele nos deu a senha, nos deu o macete, nos deu a autoridade para expulsarmos demônios também. Mas vivemos no meio de uma nova geração, em que o pastor, em que o dirigente só quer fazer a obra do Senhor, mas não quer deixar suas ovelhas crescerem também. Em que é igual o pastor ora na hora do culto, no início do culto. O pastor louva os 3 hinos da harpa. O pastor lê a palavra introdutória. O mesmo pastor, ele louva na oportunidade. O mesmo pastor traz a palavra da noite. O mesmo pastor faz a oração final, mas não dá uma oportunidade do irmãozinho lá atrás. Não dá oportunidade para o presbítero orar. Não dá oportunidade para a missionária louvar. Ou seja, só ele quer fazer, só ele quer pregar, só ele quer louvar. Como que a ovelha vai crescer na obra do Senhor? Deus é eterno. Para a obra do Senhor crescer, eu e você temos que crescer. Glória. Para a obra do Senhor ir avante, eu e você temos que ir avante primeiro. Para a obra do Senhor atravessar fronteiras, eu e você vamos atravessar fronteiras. O pastor está aqui, mas o tempo dele vai passar. E será que vai ter obreiros preparados para a obra do Senhor? Na antiguidade foi assim. Levantasse um homem de Deus, por exemplo Moisés, mas ele preparou o seu sucessor Josué, porque ele reconheceu que o seu tempo ia passar. Assim houve o ministério do profeta Elias, mas ele reconheceu que o seu tempo ia passar, preparou o sucessor, profeta Eliseu. Não pode ser diferente no dia de hoje. O pastor está aqui, mas o tempo dele está passando, o tempo dele está se findando. E como será que vai ter continuidade na obra do Senhor? Jesus. Como que o obreiro vai crescer se não tem oportunidade para crescer? Como que o irmão, a obreira, vai pregar a palavra se não tem oportunidade para pregar a palavra? Como que a irmã vai exercitar o seu dom, o seu ministério no louvor, se ela não tem oportunidade para louvar? Crescimento na obra do Senhor. O próprio Jesus Cristo, o apóstolo Paulo disse que nós somos um corpo. Ou melhor, a igreja é um corpo e nós somos membros dela. Jesus, é dessa forma. E ele diz que até o mínimo do membro do corpo é necessário também. Às vezes diz aquele irmão que está lá no finalzinho do banco, nunca teve oportunidade no microfone, mas de repente aquele irmão ora toda madrugada. E eu estou pregando, mas eu não oro pela madrugada. Às vezes o irmãozinho, a irmãzinha simplesinha, sempre vem nos cultos, não volta nem culto, fica lá no banquinho de trás. Ah, mas ela não teve oportunidade, mas o irmão está pregando, está louvando, está entregando profecia. Mas de repente aquela irmãzinha tem mais unção do que quem está aqui na frente. Jesus. De repente estou pregando, mas não tem autoridade para expulsar demônios. Mas aquele irmãozinho que está lá no final do banco, ele tem autoridade para expulsar demônios. Todos nós temos que ter a oportunidade para crescer, mediante ao nosso ministério, seja qual for aquele que a qual Deus confiou em nossas mãos. Devemos exercitar aquilo que o Senhor confiou em nós. Prossegue-se a dizer, mesmo o apóstolo Pedro, lembra? Quando eram 12 discípulos, agora foi a 11. Por quê? Porque sabemos, né, Judas traiu Jesus e depois se suicidou, se matou. E ali ficou de 12 para 11 discípulos. Ficou um em falta. E ali, milhares de anos depois, ou muitos anos depois, de repente não foi milhares, a palavra não fala o decorrer, o período, mas bom tempo depois, veio o apóstolo Pedro, chamou todos os 11 discípulos e colocou por eleição. Atos capítulo 1 vem nos relatar isso. Colocou Matias e José na eleição. Vamos jogar uma sorte aqui. E aquele que foi escolhido vai ocupar o lugar de Judas Iscariotes para completar novamente os 12 discípulos. Mas antes de ele jogar a sorte, olha o que o apóstolo Pedro fez. Reuniu uninamente todos os discípulos
para poder orar ao Senhor. E o apóstolo Pedro disse: e aquele que o Espírito Santo falar, esse ocupará o lugar de Judas Iscariotes. Irmãos, ele não saiu colocando qualquer um, Matias ou José. Não escolheu a dedo, Matias é meu amigo, ele que vai ser no lugar de José. Entre José e Matias vai ser escolhido no lugar de Judas, melhor dizendo. Não, ele disse: vamos consultar o Senhor. E aquele que o Espírito Santo disser, este ocupará o lugar de Judas Iscariotes. Mas vivemos no meio de uma nova geração, em que a pessoa chegou na igreja e não tem nenhuma semana. Vamos ungir a pastor. É meu amigo, é conhecido, conheço ele há muitos tempos. A irmã chega agora na igreja, que voz bonita que a irmã tem para louvar. Nem tem uma semana, chegou mal chegou na igreja, unção de missionária. O irmão já chega, não sabe como está a vida do irmão, não sabe como está a vida da irmã, e está misturando as coisas de Deus com a amizade, está misturando as coisas de Deus com a sua aparência. Pregou bonito, vai ser pastor. Louvou bonito, vai ser missionário. Ele trabalha bem, recebe bem, ele vai dar um dízimo gordo na casa do Senhor. Então não vamos pregar a verdade não, deixa o irmãozinho no pecado e vamos levantar ele, senão não vai dar mais o dízimo gordo que ele tem para dar. Ei, perdeu a direção do Espírito Santo. A obra do Senhor é tua, é de Deus. Quem é que manda aqui? Ou o Espírito Santo habita ou não habita? Faça como Moisés disse, quando o Senhor disse: o meu anjo, não irei mais com este povo, Moisés, o meu anjo permanecerá indo agora no meu lugar com este povo, porque é um povo obstinado de coração. Não, Senhor. Moisés dialogando com o Senhor: não, Senhor, Deus, não manda o teu anjo conosco. Se a tua presença não for conosco, nós não sairemos daqui. É nós que agora temos que dizer: Senhor, a tua obra está sendo feita, mas se o Senhor não estiver na direção, vamos parar de fazer a obra. Senhor, estamos evangelizando, mas se o Senhor não estiver na causa, nós vamos parar de evangelizar. Senhor, estou para abrir uma campanha, mas se o Senhor não estiver na se o Senhor não estiver nessa campanha, eu não abrirei essa campanha. Senhor, que o Senhor esteja na obra, senão nós não vamos sair daqui. Senhor, que a tua presença vai conosco, mas se a tua presença não for, nós não sairemos do lugar que agora nós estamos. Aleluia! Eita maravilha do céu. Mas muito, tô pregando, será que Deus está na direção? Tô nem não, vou pregar bonito. Tô louvando, mas sabe que o Espírito Santo está na minha vida ainda? Se não tiver também, se tiver tá, se não tá, tá bom. Tá nem aí mais para a presença do Espírito Santo. Mas ei, se a presença não estiver na casa, nada acontece. Se a presença de Deus não é como teve o movimento hoje, a presença se manifestou nesta noite, mas se não houver presença, nada acontece. Se não houver presença, estaremos gastando gogó à toa, estaremos gastando garganta, estaremos gastando a voz. Se a presença não estiver, estamos perdendo tempo. Mas quando há presença, acontece cura. Quando há presença, as portas abrem onde não tem porta. Quando há presença, o impossível acontece. Quando há presença, o sobrenatural se manifesta na casa. Quando há presença, o morto é ressuscitado. Quando há presença, o Senhor opera, age poderosamente na casa. Quando há presença, há cura. Quando há presença, há transformação. Quando há presença, o Senhor liberta. Glória a Deus. Mas sem a presença, nada acontece. Prossegue-se a dizer: a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Conhecemos bem essa passagem, Atos 2, em que a qual veio o vento veemente e impetuoso e invadiu todos aqueles que a qual estavam naquele local. Jesus, dessa forma aí.
E muitos que estavam pro lado de fora. Ih, rapaz, eles estão embriagados. 1 Coríntios ou 2 Coríntios, no seu último capítulo, se não falha a memória, o capítulo 1, versículo 16, vem nos relatar que para o mundo a palavra de Deus é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Muitos não entendem, muitos olham, e que línguas estranhas o quê? Mas não entendem que é o poder de Deus. Ah, que palavra, que pregação, nem gosto de crente, mas não entende. Mas nós que estamos aqui dentro sabemos que é o poder de Deus. Oh, glórias! E ali Deus só operou, o Espírito Santo só operou porque eles estavam ligados. Se eles não tivessem ligado, se tivesse 10 mil pessoas ali no dia de Pentecoste, se vamos colocar 1000 e tivesse desligado, desatento, só 9 mil estariam sendo impactados pela presença do Espírito Santo. E este 1000 vivemos no meio de uma nova geração, em que a pessoa só assiste Deus operar, em que a pessoa só vê Deus operar na vida de outra pessoa. Olha para um lado, o irmão está falando de mistério, olha para o outro, o irmão está pulando, e a própria pessoa, meu Cristo Nazareno, está desligado, está disperso. Ei, não é para vir para a casa do céu para passear não. Aqui não é praça pública onde os jovens se encontram para se encontrar e passear não. Aqui não é shopping para vir marcar encontro não. Aqui não é a praça, não é a pracinha, não é um lugar de parquinho onde nós vamos brincar não. Mas aqui é a casa do Senhor, onde o propósito de passar dessa porta para dentro é de adorar, engrandecer, exaltar, adorar, engrandecer, glorificar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Salmos 150, versículo 6. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Desde já, sem perca de tempo, apóstolo Pedro chama já, de acordo com o culto de hoje, culto de missões, em reverência ao culto de missões. Vem apóstolo Pedro. Houve a descida do Espírito Santo, houve um movimento, houve profecia. Apóstolo Pedro, em outras palavras se dizer, houve línguas estranhas, houve revelações, mas agora está na hora da palavra. Aí a pessoa quer entregar a revelação na hora da palavra. É um luta espiritual, irmãos. É sempre na hora da palavra que a pessoa fica desligada. Aí a pessoa está lá, na hora das oportunidades. Aí está cantando corim, nada contra o corim, mas muito vai pelo movimento do pandeiro, vai pelo movimento da bateria, mas não tem nada do Espírito Santo. Aí na hora da oportunidade, eis que eu te digo, eis que eu te falo, eis que Deus manda te dizer isso. E não sei o que lá e tal, começa a falar mistério. Começa a pular, rodar na igreja. Aí chega na hora da palavra. Como vai ver o irmão que estava entregando a profecia? Cadê o irmão? Está lá na cantina lanchando. Aquele irmão estava entregando revelação na hora da palavra, onde que é para se fortalecer na palavra, onde é para ter fortalecimento através da palavra. Está lá, ó, o irmão pregando. Rapaz, ó. Aleluia. Ó como é que está o sapato do pastor, irmão. Ó aquela irmã lá, ó, como é que ela vem vestida. Misericórdia, Senhor. Aí tá na hora da palavra, irmão. Você assistiu o futebol de sexta-feira? E aquela novela, o filho matou a mãe. Você viu aquela novela? Aquela mulher lá com o nome tal? Está disperso, está desligado. Jesus, é desse jeito aí. Hora da palavra é para ser respeitada. Tem um período do louvor. Tem um período da oração. Tem um período do jejum. Jejum fortalece o espiritual. Instrução da palavra, Mateus capítulo 6. Vem nos ensinar vem nos instruir a como jejuar. Quando jejuares, lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuam. Mas não, o irmão fala, jejuei 5 horas direto, ó. Ninguém jejua mais que eu não. Não é nem para o irmão saber porque está falando. Aí tem oração, instrução da palavra. Orar ao Senhor.
O Senhor Jesus Cristo nos ensinou, Mateus 6 também. Quando entrar no teu quarto, feche a porta e ora. Temos a hora do louvor. Já foi citado, tudo que tem fôlego louve ao Senhor, louvai ao Senhor, Salmo 150, versículo 6. Mas João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade. Tem o louvor, faz o irmão chorar, o Espírito Santo toca no coração da pessoa. Tem o jejum, fortalece o espiritual. Tem a oração, aumenta a nossa intimidade com o Senhor. Mas somente a palavra abre porta onde não tem porta. Somente a palavra age. Somente a palavra opera. Somente a palavra tem o poder de tirar o traficante e trazer como pregador da palavra. Somente a palavra tem o poder de ir no meio do prostíbulo, libertar aquela jovem, trazer para ser uma levita na casa do Senhor. Somente a palavra tem o poder de ir na porta do bar e libertar aquele homem e ser o regente do conjunto dos irmãos. Somente a palavra tem o poder de ir no meio dos meninos que estão usando drogas, libertar e trazer para a presença do Senhor. Aleluia! A palavra. Sem a palavra não tem nada. Jesus. Apóstolo Pedro, tenham atenção aqui. E começou a referenciar os momentos passados, que a qual está chegando o apóstolo Pedro, já pregando, né, para aquela multidão. Que a qual sereis batizados. Os jovens terão visões, os mancebos, os velhos profetizarão, ou vice-versa. Jovens profetizarão e os velhos terão visões. E começou a falar da palavra que Jacó estava escrito, ou seja, pregando, estou pregando, Wesley Hugo, ou qualquer um que pregue também, está pregando algo que já aconteceu lá atrás, comparando no dia de hoje. Assim fez o apóstolo Paulo e assim está sendo feito agora. Jesus. E ali, a palavra faz dizer que a qual? A palavra, a própria palavra, né, comoveu o coração daquelas pessoas. Que a qual estavam de qualquer maneira se interessaram a voltar para Jesus. Apóstolo Pedro já nos fazendo entender o Espírito Santo. De repente ele pregava em sinagogas, pregava em templos, mas aqui ele está pregando em público. Culto de missões. Apóstolo Pedro não ficou, creio que os irmãos vão entender o mistério, apóstolo Pedro não ficou preso pregando a palavra somente na igreja, somente nas sinagogas, somente dentro do templo, mas ele foi lá fora pregar a palavra. Ele não ficou preso em quatro paredes. Vivemos no meio de uma nova geração em que a pessoa tem um cargo de pastor, mas não exercita aquele cargo de pastor. É pastor, mas quando ora não parece pastor, porque não exerce o seu ministério de pastor. A pessoa é levantada a diácono, mas não exerce aquele cargo de diácono. É diácono, mas vem para a igreja só ir para esquentar a banca, não pega uma água para o irmão, não sauda, não recebe os irmãos, ou seja, não exerce o cargo que o Senhor confiou na sua mão. A pessoa só quer cargo, só quer ter nome, só quer aparecer, mas fazer a obra do Senhor que é bom, não quer fazer, quer ficar de perninha cruzado, quer ter só carteirinha de pastor, mas não quer pastorear, quer ter a carga de presbítero, mas não quer orar, quer ter a carga de evangelista, mas não quer evangelizar, quer ter cargo, quer ter nome, mas quer ficar sentado. E quando tem aquele momento de evangelização, a pessoa corre, não evangeliza nenhuma alma, não fala de Jesus para ninguém, só quer aparecer, só quer ter nome, só quer ter cargo, mas não quer exercitar aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. É missionária, só tem nome de missionária, mas não faz missões. É missionário, mas que missionário é esse, irmão? Que não faz missão? Que presbítero é esse que não ora? Que evangelista é esse que não corre atrás das almas perdidas? Que diácono é esse? Que a qual não serve bem aos seus superiores? Só quer ter nome, só quer aparecer.
E apóstolo Paulo pregando em público, veio nos relatar as Sagradas Escrituras. Perdão, apóstolo Pedro, discípulo Pedro, já nos faz entender o Espírito Santo. Repetindo o que foi dito logo em seguida, em anterior, não ficou preso em quatro paredes. Não ficou preso no templo, pregando somente no templo, na igreja. Não, mas foi lá em público pregar a palavra do Senhor. Missões, irmãos. Vivemos no meio de uma nova geração em que a pessoa faz um simples gesto. Não que a qual não tem valor, o simples gesto às vezes tem muito valor, mais do que aquele maior gesto, que às vezes é de coração, e o maior gesto não tem nada de coração, às vezes é para se aparecer. Mas, às vezes a pessoa faz uma coisinha à toa. Eu fiz missões, culto de missões, né? A pessoa passa de carro, aí vem a irmã da igreja, toma uma carona. Possa ser que faça parte, entre aspas, de missões, mas não é a missão principal. Às vezes, dá um dízimo na obra do Senhor, entre aspas, faz parte das missões, mas não é a missão principal. Repete comigo, por gentileza. A principal missão. A principal missão. Amém, obrigado. Às vezes, o irmão sauda outro irmão, aí fala, pode sentar lá. Amém, é uma, entre aspas, missão, mas não é a principal missão. Um simples gestos. Às vezes a pessoa dentro da casa do Senhor faz coisa, ajuda, mas não é a principal missão. Wesley, Hugo, qual é a principal missão? Ei, a principal missão é você sair da tua casa, ou dar ouvida à voz do Espírito Santo, que a qual muitas vezes coloca o nome Jaqueline, vamos botar por exemplo. Irmã Jaqueline aí, de repente a pessoa entende o mistério. Rapaz, o Senhor quer que eu visite a irmã Jaqueline, mas eu estou cansado hoje, não vou lá não. Ei, a missão é ir dar a voz do Espírito Santo e ver o que a irmã Jaqueline está passando. Irmão Antônio, do nada eu pensei nele, era o Espírito Santo tocando. Ei, o meu irmão Antônio está em casa, ele está morrendo espiritualmente e precisa da tua visita. Esta é a principal missão. Você visitar os homens, visitar as mulheres, visitar os irmãos. A principal missão é você ir na boca de fumo e pregar, meu jovem, Jesus te ama. Esta é a principal missão. A principal missão é você entrar dentro de um bar onde as pessoas estão bebendo aquela bebida alcoólatra e dizer, irmão, toma esse panfleto, você está aqui, ninguém te dá valor, mas Jesus te ama e eu te amo também, não vale a pena estar aqui. Esta é a principal missão. A principal missão é você ir no meio do prostíbulo, ir no meio daquela jovem e dizer, ei, você está aqui hoje, mas o meu Deus que eu sigo tem o poder para te tirar daqui. O meu Deus que eu sigo tem o poder para te libertar, tem o poder para te transformar. Esta é a principal missão. A principal missão é você ir em busca das ovelhas perdidas, é você ir em busca das almas perdidas, daqueles que se perderam, daqueles que se afastaram da presença do Senhor. Esta é a principal missão. Prossegue-se dizer as Sagradas Escrituras. Apóstolo Pedro, logo em seguida, depois de ter pregado, veio um daqueles ouvintes. O que nós temos que fazer agora? Apóstolo Pedro, aceitar Jesus, ser batizado pelo Espírito e batizado nas águas. Houve libertação naquela casa. Esta é a principal missão. É você ir plantar aquilo que agora Isaías capítulo 55 versículos adiante, que é qual o profeta Isaías diz, como a nuvem que desce dos céus e a chuva também que é qual desce dos céus, ela vai e apraz o que tem de fazer. Assim é a palavra de Deus. Ela é pregada, ela é injetada, ela é evangelizada, ela é lançada, essa semente, ela não voltará vazia, mas antes assim fará o que apraz a se fazer. E
Qual é a missão da palavra? Já foi pregado, já foi dito. É libertar, é transformar, operar, agir e fazer o impossível. Esta é a intenção, o propósito da palavra. Nós estávamos no mundo, estamos agora na presença do Senhor. Estamos pregando, estamos louvando. Mas quando pastores que agora contam o testemunho, rapaz, eu tenho testemunho, eu era o maior traficante do Rio de Janeiro, com todo respeito ao estado. Há outros bairros, outros estados, outros países, mas Deus me libertou, hoje eu sou pastor. Testemunho que Deus operou na vida dele. Eu sou missionário, mas só Deus e eu sabe onde, o que eu passava, o que eu fazia. Mas Deus me libertou, hoje eu sou missionário na casa do Senhor, testemunho de vida. O Senhor, olhamos para nós. Faço a obra hoje. Mas e lá atrás, o que eu fazia? Hoje eu falo do amor de Jesus na presença do Senhor. Mas e quando eu estava fora da presença? Quais palavras que eu falava? Hoje eu faço a obra, prego a palavra, corro em busca das almas perdidas. Mas no teu passado, no meu passado, o que eu fazia antigamente? De repente, o Senhor libertou um traficante e hoje é pregador. Libertou uma mulher que, para não dizer outras palavras, que agora estava no meio do protíbulo, hoje está louvando o nome do Senhor. Mas nem só por isso, culto de missões. Mas algum pastor, algum irmão simplesinho, irmã simplesinha, e foi lá, toma esse profeta, irmão. Como é que é o nome do irmão? Bruno, não sei qual é o seu passado, só por exemplo, bem, irmão? Não vou dizer que eu estou entregando ele aqui. De repente o irmão Bruno hoje é presbítero, diácono. Hoje é diácono, mas de repente era um traficante. Mas lá atrás, quando estava no tráfico, por exemplo, não é que eu estou entregando ele, amém, irmãos? De repente lá atrás, para ele estar aqui hoje, alguém teve que falar do amor de Jesus para você. Para você estar aqui, alguém teve que ir até você apresentar Jesus para a tua vida. Alguém teve que ir pregar a palavra para você. E a obra do Senhor tem que ter procedimento. Da mesma forma que agora alguém levou a palavra para você estar aqui, agora estamos aqui na presença do Senhor. Esta missão está em nossas mãos de dar procedimento à obra do Senhor. E também levamos a palavra para aqueles aflitos de coração, para aqueles que agora se encontram afastados da presença do Senhor, para aqueles que ainda se encontram nas garras de Satanás. Agora essa missão está na minha e na tua vida, de irmos em busca das almas perdidas. E essa palavra que o Senhor deixa para cada um de nós, aquilo que o Espírito Santo por misericórdia não conseguiu palestrar em nossos corações, por misericórdia da minha vida, que Ele venha permanecer palestrando em cada coração, em cada mente pessoalmente. Agradeço a Deus por mais essa misericórdia. Missionária Lucimar, juntamente com o pastor Felipe, né? E os demais irmãos por esse voto de confiança, e assim agradecer a oportunidade em nome de Jesus.